com a nutricionista Brena Custódio Rodrigues, pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva, com residência multiprofissional em oncohematologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, pela Universidade Federal do Ceará. E também mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal, também aqui do Ceará. Brena Rodrigues, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco, a palavra é sua, o espaço é seu. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho da minha área e poder ajudar de alguma forma os pacientes e os cuidadores durante toda essa jornada do câncer. Hoje eu quis trazer um tema que é nutrição e oncologia e o cuidador, porque o cuidador, muitas vezes, ele é esquecido por todos, pela família, pelos profissionais de saúde, e é uma pessoa que precisa também de um cuidado, de um olhar especial, até porque muitas vezes o cuidador ele sofre de sintomas parecidos com o do paciente oncológico. Eu pego muito casos no consultório de cuidadores que têm falta de apetite, que para de se alimentar, que perde peso. Então, da mesma forma, pode ser que o cuidador tenha uma compulsão a mais alimentar, mas é uma pessoa que a gente precisa também ter um olhar especial. E, puxando aqui um pouquinho para o cuidador, eu queria trazer algumas perguntinhas para ver quem já passou por essa situação. Quem aqui é cuidador? Uma cuidadora, dois. No YouTube deve ter mais também, né? Quem aqui já passou pelo processo, quem é cuidador sabe que fica com a responsabilidade da casa, fica com a responsabilidade do paciente e deve ter passado por isso, de ter feito uma comida com todo o amor, uma comida muito elaborada, e depois que o paciente disse que queria comer e depois ele não comeu nada, né? Da mesma forma, chega no consultório, às vezes o cuidador se lamentando, ele não quer comer, ele está muito magrinho, ele não bota na cabeça que ele tem que comer, eu já não sei mais o que fazer, eu estou fazendo de tudo e ele não está comendo. E fica aquele desespero, aquela angústia, aquele emocional mais debilitado. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem da aula de hoje é autoconhecimento. Então, o cuidador ele precisa ter muito autoconhecimento emocional. Tem que trabalhar mesmo o emocional para poder entender essa situação. E uma forma da gente desenvolver o emocional é quando a gente entende a situação. Então, eu acho que passou aqui vários profissionais de saúde explicando um pouquinho do processo da doença, como é que se desenvolve, como é o cuidado, e isso acaba trazendo conforto, trazendo mais resiliência, mais paciência e mais calma, né, nesse processo, que é um processo longo, é uma jornada muito longa, que se a gente não tiver o cuidado, perigoso, no meio do caminho a gente já está muito sobrecarregado. É normal ter o cansaço, mas a sobrecarga ela pode ser evitada. Então, aqui o meu intuito nessa aula, como quando eu faço aula para qualquer paciente, é esclarecer um pouco da nutrição e mostrar um pouco que não é o fim do mundo, que tem estratégias, tem saídas e que a gente pode ajeitar esse paciente para que ele, de acordo com a sua tolerância, ele consiga comer, consiga se desenvolver e consiga enfrentar essa doença de uma forma mais leve. E, então, a gente vai abordar aqui na aula esses 3 pontos, vamos entender a alimentação durante o tratamento, por que o paciente ele modifica a sua alimentação, por que ele modifica o seu paladar, o seu apetite. Quero sempre chamar a atenção para quem é cuidador, olhar para si e para o outro. Muitas vezes esquece de si e fica só olhando para o paciente, precisa ter sempre esse olhar. Por exemplo, eu quero que ele coma mais fruta, você precisa comer mais fruta, você precisa comer mais verdura. E você, cuidador, muitas vezes está comendo o que dá, está comendo o que dá tempo, às vezes não está comendo. Então, como é que você quer que ele coma se nem você está dando o exemplo, né? Eu gosto muito de trabalhar com gastronomia também nessa parte dos pacientes oncológicos, porque é uma forma de ter a interação da família, quando
a família se junta para elaborar uma refeição, um jantar. Então, tem todo aquele momento que envolve o aconchego, envolve o entretenimento, e é prazeroso, né? É prazeroso para o paciente e para o familiar. Então, é uma prática que dá para ser incluída na família, essa questão de desenvolver a rotina de cozinhar, de ir para a cozinha, de fazer alguma preparação. E vamos falar de estratégias saudáveis para melhorar o dia a dia. Eu trouxe aqui estratégias voltadas para o paciente, mas que é de responsabilidade do cuidador. Então, o cuidador, como ele que faz o planejamento da refeição, ele que faz o supermercado, ele que faz a comida. Então, essas estratégias vão auxiliar no dia a dia, certo? Senta que lá vem a história, né? Eu queria contar uma história de 2 pacientes que eu atendi há um pouco tempo. Um dos pacientes, câncer de pâncreas, câncer mais avançado, não estava comendo nada, me procurou, não estou conseguindo comer. Ele chegou no consultório de cadeira de rodas e bem debilitado, e eu comecei a questionar, né? Por que o senhor não está comendo? O que é que o senhor gosta de comer? O que é que o senhor gosta de jantar? E o paciente falou, eu gosto de cuscuz, eu gosto de tapioca, eu gosto de ovo, eu gosto de inhame, mas todo dia eu só como sopa e só como mingau. Mas por que o senhor só come sopa e mingau? Porque é o que a minha mulher me dá. Ela tem medo que eu coma castanha, ela tem medo que eu coma amendoim, ela tem medo que eu coma iogurte, que eu beba leite. Então, ele estava numa restrição alimentar pelo cuidador. Não que isso acontece sempre, mas, às vezes, a gente tem um cuidado tão grande que acaba pesquisando, às vezes, nas redes sociais, na internet, ou, então, ouvindo de algum parente, ouvindo de algum amigo que tal comida faz mal, tal comida não é legal, e acaba gerando restrições alimentares a mais no paciente, abaixo dos sintomas, e limita ainda mais a alimentação. Então, tem que ter cuidado, por isso que é muito importante buscar conhecer os problemas, buscar entender a doença, ou então procurar a ajuda de um profissional qualificado mesmo, para desmistificar alguns assuntos. Uma outra história foi uma paciente que ela estava com o marido, e o marido que estava fazendo as comidas. Sempre que foi ela que fez as comidas, e o marido agora estava fazendo porque ele era o cuidador dela, né? E ela não aguentava ficar muito tempo na cozinha por causa do cheiro. Aí ela disse que ama macarrão, mas não estava conseguindo comer macarrão, já estava com o apetite muito reduzido. Na realidade, o apetite dela veio reduzindo. Aí eu perguntei por quê. Aí ela, não, é porque o meu marido, ele sempre faz a comida muito temperada com alho. E eu odeio alho, me dá uma ânsia de vômito. Mas eu tenho que comer, se ele já está fazendo, se ele está fazendo bem elaborada. Por exemplo, eu só gosto, ela falou, ontem ele fez uma lasanha muito temperada. Eu só gosto de macarrão assim, só cozidozinho. Então, eu não comi nada da lasanha que ele fez. Aí eu, pois a senhora diga para ele, porque ele fez com todo carinho, todo amor, levou tempo, teve um cuidado, e a senhora só queria um macarrãozinho. Seria muito mais simples se você comunicasse que não vai magoar, você comunicasse os seus desejos, comunicasse o que é que gosta de comer, o que é que não gosta, até para dessobrecarregar ele. Aí, nas próximas consultas, ela já foi melhorando o apetite, porque ela foi contando, se abrindo para o marido, explicando a situação de como é que ela gostava da comida. E isso é aos poucos, a jornada é muito longa. Então, são passos que o paciente dá, que o familiar dá, junto com os profissionais, tentando desmistificar algumas situações e esclarecendo. Eu uso muito um termo que é letramento. A gente é alfabetizado, né? Mas a gente também tem a questão do alfabetismo voltado para a saúde, que é o letramento em saúde. Então, buscar estudar coisas relacionadas ao seu processo de doença, à sua saúde, diz se você vai ser alfabetizado nessa temática ou não, que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo realmente com
com ajuda. E por que eu quis trazer isso? Porque uma das grandes queixas do paciente é a questão dos sintomas, né? Os sintomas, eles levam várias consequências no organismo. Dentro dessas consequências, que acontece, em primeiro lugar, é a falta de apetite. E com a falta de apetite, vem muito a perda de peso. A maioria dos pacientes oncológicos apresentam perda de peso. Alguns cânceres específicos, como câncer de mama, então, mieloma, pode ser que o paciente ele tenha um sobrepeso, uma obesidade, mas, às vezes, até esse sobrepeso, essa obesidade é mascarada com uma baixa de massa muscular. Então, é um paciente que está mais debilitado, que não está se alimentando direitinho e que precisa de cuidado. Aqui foi um trabalho realizado pelo Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. Trouxe de uma forma bem simples, foi um trabalho feito com mais de 4.000 pacientes internados aqui no Brasil. Foi feito em vários estados, juntando vários pacientes. E o que é que eles descobriram? Que dos pacientes internados, 4.800 pacientes investigados, 45% dos pacientes apresentavam uma desnutrição acentuada. Eu não estou falando de uma desnutrição leve, eu estou falando de uma desnutrição moderada ou grave. 45% dos pacientes apresentavam uma desnutrição mais acentuada. E essa incidência de desnutrição, essa perda de peso que o paciente apresenta, pode variar, varia de acordo com a doença, de acordo com o tipo de tratamento, com o tipo com a idade do paciente e do tipo de neoplasia. Muitas neoplasias que incidem diretamente sobre o trato gastrointestinal, estômago, intestino, causa realmente, de forma direta, um prejuízo na alimentação e cânceres que são de rápida proliferação, que eles consomem mais energia do que o habitual, que é câncer de leucemia, pulmão, próstata, por exemplo. Nesse mesmo inquérito, ele traz, além da questão de desnutrição, traz pacientes que apresentam dificuldade para se alimentar. Então, é visto que mais de 50% dos pacientes apresentam alguma dificuldade para se alimentar, seja náusea, falta de apetite, diarreia, constipação. Então, o que a gente percebe por isso? Que não é má vontade, não é só o seu familiar. Todo mundo, todos os pacientes oncológicos, de uma forma ou de outra, vai apresentar alguma dificuldade para se alimentar. Extrapolando esses dados para a totalidade de pacientes oncológicos que a gente tem aqui no Brasil, aqui são dados 2018 e 2019, a gente tem que, em 2018 e 2019, tinha 231 mil pacientes com diagnóstico de câncer. Então, desses pacientes, 231 mil tinham dificuldades para se alimentar, e desses pacientes, 222, 277 mil com algum grau de desnutrição. Aqui é um estudo que mostra que o câncer está muito associado com essa perda de peso, com a caquexia, que é uma desnutrição mais acentuada. E mostra que são vários os tipos de câncer. A gente tem aqui câncer de próstata, câncer de hematológico, câncer coloretal, câncer de laringe, de pâncreas, gastrointestinal, até câncer de mama, que é um câncer que, às vezes, a gente acha que pode não estar associado, mas também está associado. E por que o paciente ele apresenta essa perda de peso? Vamos começar a entender a situação para a gente ficar mais calmo, entender o processo da doença, entender como é que a doença se desenvolve e progride. O câncer, fisiologicamente, tem dois mecanismos básicos, que é efeitos do tumor e efeitos do tratamento. Gerando esse quadro de desnutrição e de caquexia, a gente tem esses dois efeitos. Então, efeito do tumor, a própria doença, ela traz um déficit energético, traz alterações de macronutrientes e traz distúrbios metabólicos no nosso corpo. Da mesma forma, o próprio tratamento, seja ele quimioterapia, radioterapia, cirurgia, traz alguns efeitos em mais ou menor quantidade, traz principalmente anorexia, alterações físicas e psicológicas que
culminam com redução da ingesta alimentar. Tudo isso levando a uma caquexia do câncer, uma desnutrição mais acentuada. O próprio tumor, ele tem o seu próprio organismo, e no seu próprio organismo ele libera várias citocinas, libera várias substâncias que são inflamatórias para o nosso corpo. Dentro dessas substâncias, a gente tem 3 que são liberadas pelo tumor, que é o IL-1, IL-6 e o TNF-alfa. Não precisa saber disso, tá? Mas saiba que tem substâncias que são liberadas, que são substâncias inflamatórias que trazem consequências em todo o nosso corpo. Por exemplo, a gente tem consequências no hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, que é a questão do apetite. Então, o apetite do paciente ele fica reduzido por essa alteração da própria doença. Tem também ação no músculo. No músculo causa um catabolismo proteico, que leva a uma redução da força e da massa muscular. É por isso que um paciente com câncer vai ficando mais debilitado, vai ficando com mais dificuldade, às vezes dificuldade para fazer algumas atividades básicas, né? Exerce também essas substâncias, exercem influência no nosso fígado. No nosso fígado, pelas proteínas de fase aguda, há uma redução da liberação da quimioterapia e dá uma maior toxicidade à medicação. Então, o paciente ele pode ter efeitos mais adversos. E, da mesma forma, essas substâncias levam a um quadro de lipólise, uma depressão mais de gordura que está sendo estocada. Então, em todo o nosso corpo tem alterações dessas células tumorais. E a desnutrição é um panorama muito maior do que só a dificuldade para se alimentar. A pergunta é, por que esse paciente tem dificuldade de se alimentar? Tem várias questões. Tem a própria doença, tem o próprio tratamento, que traz os efeitos, como mucosite, xerostomia, constipação, diarreia, né? Tem a própria inapetência, tem depressão, às vezes associada após um diagnóstico, e tem crenças. Crenças que o paciente traz e crenças que os familiares também trazem. Crenças de o que pode comer, o que não pode, o que causa câncer, o que não causa, que isso também limita a ingesta alimentar, faz com que o paciente ele não se alimente por puro medo. Então, são coisas que a gente precisa abordar e que a gente precisa entender cada um desses pontos. Quero que fique claro para vocês que são cuidadores que a questão da desnutrição, prevalência de desnutrição ou então de sintomas, acontecem desde o pré-diagnóstico até o tratamento. Então, nesse processo, nessa jornada completa do paciente, esses sintomas podem se agravar. Então, esse peso, esse estado nutricional do paciente também pode se agravar. E até chegar à recuperação, ou então até chegar aos cuidados paliativos. Mesmo nos cuidados paliativos, há um agravamento desses sintomas quando não são bem trabalhados. E por que você precisa entender isso? Para trabalhar o seu emocional, porque é uma jornada de altos e baixos. É uma jornada que uma hora vai estar tudo bem, outra hora vai ter uma resposta ruim, outra hora vai ter uma recuperação melhor. Então, nesse processo, quem é o cuidador sabe que, muitas vezes, ele é sozinho. Muitas vezes, a sobrecarga da família fica só para esse cuidador. Então, esse cuidador, ele precisa estar preparado durante toda a jornada. E, durante toda a jornada, é uma jornada um pouco longa e um pouco trabalhosa. Por isso que é voltar o olhar para si também. Cuidar de quem precisa de cuidado, mas também não esquecer de se cuidar. Tentar se alimentar de uma forma adequada, tentar comer, apesar dos pesares, e tentar buscar hábitos saudáveis, hábitos de leitura, hábitos de fortalecimento de fé, hábitos de exercício físico, para realmente ter força para aguentar toda essa jornada. E por que eu bato tanto nessa questão do estado nutricional? Porque é muito mais fácil a gente tentar prevenir um paciente que está com uma desnutrição, com risco nutricional, do que tentar reverter um quadro de desnutrição, um quadro de falta de apetite mais acentuada.
Por quê? Porque essa desnutrição, esse prejuízo no estado nutricional, essa perda de peso, por mais que seja pouco, ela vai se agravando. E ela traz consequências. Isso aqui são estudos mesmo que já tem, com relatos com pacientes, com estudos de caso controle, estudos de grandes amostras, que a gente pode afirmar com precisão que estado nutricional comprometido, ele deve ser tratado desde o início e durante toda a jornada do tratamento, porque traz complicações, sim, traz complicações cirúrgicas, traz complicações de prolongamento de internação, se é um paciente que precisa estar internado, traz uma progressão de toxicidade, mais efeitos adversos, que é mais magrinho, traz maior incapacidade, maior dificuldade para realizar suas atividades diárias, de se levantar, de tomar um banho só, de preparar uma comida, traz necessidades de reabilitação, muitas vezes, traz menor sobrevivência, nos casos mais graves, e traz pior qualidade de vida, ou seja, tudo que a gente não deseja para um paciente com câncer, né? Então, às vezes a gente prescreve, por exemplo, um suplemento para ajudar a contornar a situação, e ou o familiar não compra, ou então o paciente diz que não quer comer, aí fica por isso mesmo. Então, leve em consideração isso, que a alimentação ela é extremamente importante, e ela precisa ser prevenida, em vez de remediar esse problema. A gente pode fazer algumas coisas para reverter esse apetite, essa falta de peso do paciente, garantir um aporte nutricional adequado, garantir uma alimentação adequada, controlar os sintomas que aparecem, sintomas emocionais, ou então sintomas biológicos mesmo da alimentação, estimular a prática de exercício físico, porque o exercício físico, se tiver liberado, libera hormônios de prazer, de bem-estar, além de contribuir para manter a musculatura, que é o que a gente mais preza durante o processo do tratamento. E o tratamento eficaz e pouco tóxico, que é o que a gente espera dos médicos. Para que a gente precisa saber isso? Para entender a doença, para compreender o paciente, entender que ele está com falta de apetite, não porque ele quer, mas porque é uma condição da doença, uma condição do tratamento que faz o corpo dele ter essas reações. E nos ajuda a ter controle emocional. Eu sei que ele está passando por isso porque é uma resposta do tratamento. Eu sei que ele está passando por isso porque é uma dificuldade mesmo de deglutir pela própria doença. Então, eu vou tentar ajudá-lo, tentar contorná-lo, procurar estratégias para ajudá-lo, porque nem ele queria passar por isso. Muitas vezes, nem ele queria passar por isso, nem ele queria estar sentindo esses sintomas, nem ele queria estar sem comer uma lasanha que todo mundo quer comer, sem comer uma comida que gosta, porque está sentindo esses sintomas, que compromete mesmo. Então, eu trouxe aqui 3 estratégias nutricionais que a gente pode colocar em prática para quem é cuidador e para quem é paciente também. Quem é profissional de saúde também vê essa questão para poder ajudar os pacientes nesses pontos. São vários pontos, né? O câncer é uma doença multimodal, então precisa de uma abordagem integral, uma abordagem com vários profissionais de saúde, mas eu trouxe aqui 3 estratégias nutricionais que dá para serem colocadas. Uma é o controle dos sintomas. Vários tratamentos, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, traz sintomas adversos, principalmente a quimioterapia, que a quimioterapia é um tratamento sistêmico, então vai para o corpo todo, né? E gera sintomas. Pode ser sintomas leves, sintomas graves. Tem paciente que sente muito sintoma, tem paciente que não sente nada. Depende também do tratamento, depende da quimioterapia. Mas os sintomas mais comuns relacionados à nutrição, a gente tem diarreia, tem constipação, tem falta de apetite, tem mucosite, que são feridinhas na boca, náuseas, vômitos, intestino preso, já falei, né, empachamento, dificuldade de deglutir. Então, são vários sintomas que a gente precisa estar atento. Até uma dificuldade para deglutir, que o paciente relata, a curto prazo não tem interferência, mas a médio e longo prazo o paciente começa a perder peso. Então, se ele está relatando que está com dificuldade de deglutir, procura modificar já a consistência da alimentação. Às vezes, coloca uma alimentação mais molhada, um purezinho, já melhora muito
e evita que ele perca peso logo de início. Então, é entender quais são os sintomas para tentar controlar. É importante não... como é que eu falo? É importante não julgar a dor do outro, né? Só sabe quem passa. Então, identifique os sintomas, reconheça os sintomas que o paciente está sentindo, tente ajudar da melhor forma, ajustando a alimentação. Ele diz que a boca está muito seca, então vou fazer uma comida mais molhada para ele tolerar melhor. E, caso você não consiga resolver essa situação, você pode buscar ajuda profissional, que ele vai saber te orientar, às vezes é só um detalhe que precisa fazer a diferença na alimentação desse paciente. A segunda parte é usar a criatividade, são receitas práticas. Essa segunda estratégia que eu queria trazer aqui para vocês é essa questão de receitas. Muitas vezes a gente já quer entrar com suplemento, ou então o paciente até se nega a usar suplemento, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, identificou os sintomas, agora vamos ajustar a alimentação. E ajustar a alimentação, a gente vai precisar ter um esforço maior, ter um cuidado maior com esse paciente. Então, a gente vai entrar na cozinha e vai procurar fazer o que ele gosta, fazer algumas preparações mais saborosas, mais práticas para o dia a dia, e tanto para ele como para você. Acaba que o paciente, como ele está comendo de uma forma mais saudável, o cuidador ele se beneficia nesse aspecto de também ter a facilidade de comer mais saudável, já que está fazendo para um, faz também para o outro. Então, aqui na questão de receitas práticas, tem que usar muito a criatividade. Por quê? A gente, normalmente, passa o mês comendo arroz, feijão e carne e salada, né? E não enjoa, às vezes enjoa. Frango, por exemplo, que a carne está muito cara, né? Passa o mês todinho comendo frango, nem enjoa. Uma vez na semana que passa a enjoar e come outra proteína. Mas um paciente com câncer, ele tem mais facilidade de enjoar, porque ele já tem os sintomas lá. E todo dia fazer arroz, feijão e frango cozido, arroz, feijão e frango cozido, isso ele não aguenta. Então, precisa realmente fazer outras receitas para variar, nem que seja uma receita diferente por semana, e as outras você pode ficar variando a proteína, ficar variando a salada, de alguma forma para poder ele não comer todo dia a mesma coisa. E aqui eu trouxe algumas receitas que eu coloco para os meus pacientes, que são receitas práticas. Se vocês quiserem, podem tirar o print, viu? Tirar um print, tirar uma foto. São receitas que ajudam, que os pacientes relatam que melhoram também com quando coloca essas receitas em práticas. Por exemplo, náusea e vômito. Náusea e vômito, geralmente os médicos eles entram com remédios para controlar o sintoma de náusea e vômito. Mas não custa nada também ajeitar a alimentação. Então, a gente pode ajustar a alimentação para náuseas e vômito. Náusea e vômito, muitas vezes, comidinha mais seca, mais gelada e cítricos são mais tolerados. E tem um alimento que ele tem um poder muito forte de ser anti-inflamatório e antináuseas, que é o gengibre. Ele é pouco usado, né, na nossa rotina, mas o gengibre é poderosíssimo. Então, aqui é uma receita que eu entrego para os pacientes de din-din antináusea, que é feito com limão, que é uma fruta cítrica, é geladinho, que também melhora a questão de náusea, e tem o gengibre, que é um antiemético natural. Certo? Outra receita, essa receita ela é recomendada para casos de falta de apetite. Para falta de apetite, muitas vezes a gente precisa aumentar a densidade da refeição. Então, aqui eu estou fazendo uma vitamina de banana, ou bananada, né, como algumas pessoas chamam, com pasta de amendoim. E essa vitamina de banana, ela é a fruta, é a banana, é o leite e é a pasta de amendoim. A pasta de amendoim nada mais é do que o amendoim triturado, né, o amendoim natural torrado. Isso já deixa a refeição mais forte. Um volume pequeno, mas com uma densidade calórica, calorias a mais. Então, é muito recomendado para casos de falta de apetite. Às vezes, é só um detalhe que falta, alguma criatividade. Eu não sei como é que eu faço uma vitamina diferente, não sei como é que eu faço um arroz diferente,
um lanche diferente. Então, a ajuda profissional também, ela contribui para isso. Aqui é um arroz cremoso, que ele é muito recomendado para dor, para engolir. Às vezes o paciente tem dificuldade para engolir, uma disfagia, ou então uma mucositezinha, que dá uma dorzinha mesmo, feridas na boca, e até boca seca, que precisa de uma alimentação numa consistência mais pastosa, né? Então, aqui é uma preparação de um arroz cremoso, é como se fosse um arroz de leite, um arroz mais molhadinho, que já melhora a ingestão dessa refeição. Essa receita aqui também ela é muito boa, os pacientes amam escondidinho. Escondidinho é como se fosse a batata doce, ou então a macaxeira, ou então o inhame, processado, né, machucado, e a carnezinha no meio, frango ou carne moída. E é bom porque é uma preparação diferente, é uma preparação mais bonita, né? E muito fácil de fazer. E ainda é mais molhadinha, é mais pastosa, então facilita a ingestão. É recomendado para casos de falta de apetite, pela densidade que uma mandioquinha tem, que uma batata doce tem, e em casos de diarreia, no caso aqui, por causa da mandioquinha. Outra receita prática, que até para dar uma consistência melhor à preparação, é purê de abóbora. E nesses purês, a gente ainda pode fortalecer ele, por exemplo. Faz um purê com leite líquido e ainda coloca um pouquinho de leite em pó, coloca um pouquinho mais de azeite, faz um purê e ainda coloca um suplemento sem sabor. Então, isso vai dando calorias a mais para aquela refeição, sem aumentar o volume. É recomendado para a questão de falta de apetite, para a boca seca e para dor para engolir. E o terceiro ponto da aula de hoje que eu queria falar para vocês era planejamento alimentar. Nessa questão de planejamento alimentar, vai muito da rotina do cuidador e do paciente para poder se organizar, para poder facilitar o seu dia. Então, ter um planejamento alimentar vai ajudar o paciente a sempre comer a comida que está elaborada, a comida mais saudável, porque já tem pronta em casa, já tem preparado, já tem os ingredientes prontos, e vai fazer com que tenha uma variação maior dos pratos que são ofertados. Então, eu gosto muito de trabalhar com planejamento semanal. Trouxe aqui uma planilha que eu uso no consultório, que é o planejamento semanal. Aqui eu peço para o cuidador, às vezes eu atendo o cuidador também, e no cuidador a gente vai trabalhar essa questão do planejamento semanal. É uma coisa que vocês podem colocar em casa também, tá? O que é? É realmente planejar a semana. Planejar o que vai ser a refeição da semana. É perguntar para o paciente, o que é que você gostaria de comer essa semana? O que é que você gostaria de comer que você não comeu semana passada, né? Vamos fazer uma coisa diferente, mas que você tem desejo de comer, que tem vontade de comer. Que a gente vai pensar aqui num cardápio. E vai fazer isso para a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para a semana inteira. E, a partir desse planejamento, é que é feita a lista de supermercado, a lista de compras. Isso já facilita todas as outras práticas. E, no planejamento semanal, é importante que seja colocado aqui, numa folha de ofício mesmo, você pode fazer em casa. Coloque realmente café da manhã, almoços, lanches, coloque o jantar, coloca a ceia e vai pensando em todos os dias, pensando no café da manhã da segunda, no café da manhã da terça, no café da manhã da quarta, vai pensando em todas as refeições, todo o almoço, todos os jantares, para já ir pensando na variação da comida. Uma forma de auxiliar nessa questão do cardápio semanal é usar livros de receita. Então, livros de receita facilitam muito o nosso dia a dia. E identificar quais são a realidade da casa. Então, não adianta todo dia eu fazer uma preparação muito elaborada, hoje eu vou fazer uma lasanha, amanhã eu vou fazer um arroz de forno, terça-feira, quarta-feira eu vou fazer alguma carne diferente, porque tem que identificar a realidade. Na segunda-feira, ele sempre tem consulta. Então, se ele sempre tem consulta, precisa realmente já ser uma comida que esteja pronta, então uma comida mais rápida, porque a gente não vai ter muito tempo para fazer. Da mesma forma, por exemplo, um domingo é um dia mais tranquilo, né? Então, no domingo, eu posso fazer um café da manhã diferente.
Enquanto que nos outros dias da semana eu vou variando uma fruta, eu vou variando uma bebida, um dia é café com leite, outro dia é uma vitamina, outro dia é um iogurte. Então, vai variando aos poucos. Às vezes, só em modificar a fruta do café da manhã já faz uma grande diferença. Mas façam isso para toda a semana. Isso cabe para qualquer paciente. Tá? Lá na minha casa, eu aplico isso. E eu faço a lista de compras com base no cardápio semanal. Então, é uma forma de economizar tempo no supermercado, né, porque eu já sei o que é que eu vou comprar, tempo para não ficar pensando durante a semana o que é que vai ser a refeição, e faz com que eu tenha um cardápio sempre bem variado. Porque, pensando no paciente, pensando no cuidador, pensando em todos nós, tá? Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, em quantidades e em qualidade. Então, é consumo de frutas, consumo de verduras, consumo de carne magra, mas de uma forma bem variada. Então, variem as frutas, troquem a salada da hora do almoço, coloquem uma salada diferente também no jantar, que isso vai garantindo saúde tanto para o cuidador como para o paciente. Pontos importantes dessa aula é o grande desafio, né, de adesão ao plano alimentar, adesão à alimentação que está prescrita para esse paciente, mas a gente pode contornar esse desafio fazendo o planejamento semanal, modificando algumas receitas importantes, perguntando ao paciente o que é que ele gosta, o que ele não gosta, respeitando a tolerância, a aceitação desse paciente e nunca negligencie os sintomas. Às vezes, um sintoma muito leve, mas é um sintoma que precisa ser levado em consideração. Cada sintoma tem manejos diferentes na alimentação. Sintomas para náusea, tem estratégias de alimentação diferentes, para falta de apetite, para diarreia, que senão ia ficar uma palestra muito longa. E autoconhecimento emocional. É importante que o cuidador ele sempre busque dentro de si por que eu estou cuidando, por que eu quero cuidar dele, por que eu estou cuidando, o que é ser cuidador e como é que eu posso fazer para ajudar nesse processo. E uma das formas de ajudar é se cuidando também no seu processo de alimentação, de saúde, não esquecendo de ir para os médicos, porque se você adoecer, se acontecer alguma coisa com você, vai fazer falta também para quem está sendo cuidado. Então, não esqueça de você, porque senão a outra pessoa vai ficar desamparada também. E eu queria mostrar para vocês que eu estou lançando agora, essa semana, um programa Nutrir a Vida, que é um programa que eu já tinha interesse em fazer há muito tempo. Eu fiz residência hospitalar, depois da residência eu fui trabalhar numa clínica de oncologia, hoje em dia eu trabalho na clínica de oncologia e atendo consultório, mas eu sempre senti essa dificuldade do paciente, com alguns detalhes, algum manejo de sintoma, dificuldade do cuidador, muito desamparo, e às vezes a equipe às vezes está na correria e não consegue passar todas as informações que o paciente precisa, e eu sinto que sempre ainda falta a gente orientar mais o paciente, orientar mais o cuidador. Aí eu comecei um projeto ano passado que foi de uma formação em nutrição oncológica para formar nutricionistas, e eu percebi também nesse processo que eu ainda poderia ir mais além. Então, eu desenvolvi esse ano, que eu vou lançar, acho que próxima semana, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, que é o programa Nutrir a Vida, que é um programa online voltado para paciente oncológico e cuidador. Lá eu ensino desde a prevenção ao tratamento do câncer. São 90 aulas, passando por todas as terapias oncológicas. Então, é um programa explicando, desmistificando vários pontos, mas voltado para a nutrição oncológica, para ajudar realmente paciente e cuidadores. As minhas redes sociais, também no meu Instagram, eu faço live semanal, conversando com o paciente, faço postagens quase diariamente, também desmistificando e auxiliando na questão de nutrição, e eu estou disponível lá, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo por direct, que vai ser um prazer imenso ajudar.
Aí eu vou abrir agora para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Oi. Obrigado, Brena, pela excelente explanação. Alguém tem alguma participação? Daniela, marcando presença. Importante salientar, né, Brena, que tem muita gente, boa parte da população, acha que boa alimentação está ligada a ter muitos recursos financeiros, o que não é verdade, né? Você se depara muito com essa situação, pessoas que acabam justificando o fato de não terem uma boa alimentação nesse âmbito de pacientes oncológicos que não têm condições de investir. Isso é uma dificuldade realmente que é observada também nesses pacientes? Tem a questão do acesso, né? É uma realidade, um pouco de quem tem uma condição financeira mais debilitada tem dificuldade de acesso, às vezes, a alguns alimentos de qualidade, por exemplo, frutas e verduras sem agrotóxicos. É uma realidade, às vezes, distante de algumas pessoas, né? Porque tem um custo bem mais alto. Mas não anula a possibilidade de conseguir se alimentar bem, apesar de baixas condições. Algumas mudançazinhas já fazem grande diferença. Por exemplo, a aveia tem uma funcionalidade imensa, tanto na prevenção como no controle da doença e controle de vários sintomas também. Então, a aveia é um alimento muito barato, que pode ser incluído no dia a dia. Da mesma forma, tem frutas que são caras e tem frutas que são baratas. A gente pode, de acordo com a possibilidade de cada um, o acesso de cada um, sugerir essas refeições que cabem na rotina da pessoa. Mas, infelizmente, é uma realidade, a falta de acesso a alimentos de qualidade é uma realidade do brasileiro que dificulta um pouco essa boa alimentação. Mas eu já tive casos eu já atendi um paciente quando eu fazia residência lá no Hospital das Clínicas, que era um juiz que estava fazendo transplante de medula e ele totalmente nível superior, né, mas analfabeto funcional, analfabeto na área de saúde. A alimentação dele praticamente era de industrializados, de comida congelada, e ele não sabia higienizar fruta nem verdura. Então, quando eu fui dar alta para esse paciente, eu tive que abordar ele nesses pequenos detalhes, que às vezes a gente acha que a pessoa já sabe, já deveria saber, e muitas vezes não. O acesso ao conhecimento, especialmente por conta das redes sociais, facilita, né? Ou não? Assim, o fato de a pessoa não ter acesso ao recurso financeiro, o acesso ao conhecimento pode, de uma forma ou de outra, dar um empoderamento maior para as pessoas que não têm esse recurso financeiro, a utilizar ali aqueles alimentos que estão ao seu alcance, utilizá-los ao seu favor, né? Como, por exemplo, seguindo a sua rede social, vendo suas lives. A internet ela veio agora um boom de cursos, de coisas, as pessoas ensinando tudo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, na internet, onde a gente pesquisa as coisas. Tem que realmente ir na fonte, saber a procedência, porque se a gente for botar no Google, a gente vai encontrar várias curas para o câncer, várias coisas que causam câncer, né? E, então, é muito bom a possibilidade que a internet nos dá, mas tem que ter muito cuidado para saber fontes confiáveis, né? Para fazer bom uso da internet. Joia. Vamos lá, então? Participação aqui. Eu sou paciente oncológica de câncer de mama. E eu Daniela, um pouquinho mais à frente, por gentileza, mais próximo ao microfone. Acho que o problema é só a máscara. Eu sou paciente oncológico de câncer de mama, em tratamento há 4 anos, certo? E depois que eu comecei esse tratamento, eu sempre fui muito magrinha. Eu tinha que ter muito cuidado com o vento forte, né? A verdade era essa. Mas aí depois a gente ganhou um certo ganho de peso. Eu ganhei peso, mas eu acredito que esse peso não seja nem tanto gordura e muito menos músculo. Eu acredito que seja aquela retenção de líquido que, né, a própria medicação já tem por consequência, né, a gente ganhar. Mas, diante disso, eu queria que a senhora, não sei, para explanar e me orientar um pouco com
com relação à dieta alcalina e até que ponto ela é positiva para o paciente oncológico. Como é teu nome? Hã? Daniela? Daniela, você faz hormonioterapia, Daniela, a questão da dieta alcalina, ela ainda não tem evidência científica para a gente recomendar. Mas o que é que importa mais? É o padrão da refeição. Então, você procurar um padrão mais anti-inflamatório, melhor. A dieta alcalina, às vezes, entra muito essa questão de frutas e verduras e não deixa de ser alimentos que desinflamam o nosso corpo. Então, você tem que procurar se alimentar de uma forma mais anti-inflamatória possível. Não existe essas dietas restritivas, ainda não tem embasamento forte para a gente orientar. Mas o que é que os estudos mostram? É o padrão da refeição. Então, é procurar se alimentar de forma mais natural, mais variada, mais limpa possível e menos industrializado, menos embutido, menos comidas prontas. Isso que vai prevenir e até controlar um pouco mais a doença. Então, é tentar se alimentar de uma forma mais equilibrada e mais variada possível. Mais alguém? Pronto, aproxime-se. Nosso convidado aí. Diga o seu nome e faça a pergunta. Ok, boa tarde. Está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem? Nome do senhor? Haroldo. Senhor Haroldo. Pois não. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu cheguei no momento certo. Eu estava muito interessado e curioso com relação a esse assunto, né? Eu sou paciente de leucemia mieloide crônica desde 2016, 2006, 2007. E Pode tirar a máscara. meu filhote, muito bom. Eu me recordo que na época eu tinha 74 quilos. Hoje eu estou com 67. No começo da medicação quimioterápica oral que eu estou utilizando até hoje, né, dosagem de 400 miligramas do Glivec, né, que é conhecido nesse tratamento, eu cheguei a ter muitas câimbras, cheguei a ter muita questão de vômitos, e com o decorrer do tempo eu comecei a sentir que eu estava perdendo peso. E hoje eu estou com 67 e diminuindo. Tem dia que eu me peso, estou com 66, 62. E eu tenho 1,80 m. Eu cheguei a ter 84 quilos, que é o normal do meu peso, é 72 quilos a 84. Eu estou com 67, já com mais de 15 anos de tratamento. A doença está controlada, entendeu? Mas eu estou com disfagia, dificuldade alimentar. Muitas vezes eu tenho que procurar um jeitinho na cabeça, não preciso para comer alimento mais sólido. Me engasgo com a maior facilidade, que eu não tinha isso também, entendeu? Isso está fazendo com que eu estou ficando temeroso de me alimentar em público, em restaurante, em shopping, em locais, porque eu sou o primeiro a colocar o prato e o último a sair. Aí eu estava tomando recentemente, a minha pergunta é o seguinte: esses leites de composições suplementares, como o insúlio, como o sênio e outros, qual é o papel desses leites na substituição de alguns alimentos que eu não estou conseguindo digerir com facilidade como eu digeria antes, como eu engolia antes? Haroldo, meu nome. Certo. Haroldo, prazer. Muito boa a tua pergunta. E quando o paciente ele apresenta essas dificuldades que você está apresentando, né? São várias dificuldades que comprometem comer na forma adequada, aí a gente entra com suplementação. Aí a suplementação, ela é como se fosse um prato de comida. Esses suplementos, dependendo de qual seja, né, precisa realmente ter sido indicação de um médico, ou então de um nutricionista, para poder ele te orientar o melhor suplemento. Mas esses suplementos, eles são completos. Ele tem proteína, tem carboidrato, tem gordurinha. Então, é como se fosse um prato de refeição. E tem vitaminas também. Mas
O intuito do suplemento não é substituir a refeição, é completar, ele é suplementar. Então, é tentar se alimentar, modificando a consistência. Por exemplo, tenho dificuldade de deglutir, tenho dificuldade de engolir. Então, que tal um arrozinho mais cremoso? Ou então um purê na hora do almoço? Ou então uma carninha já moída, uma carninha desfiada? E, além disso, completar com suplemento. Por exemplo, lanchar uma vitamina é fácil, né? Fácil. Aí, na vitamina, você vai adicionar o suplemento. Ok. Isso vai dando mais caloria e você vai conseguir manter seu peso. Agora, tem um outro detalhe para você, mas isso é importante que seja visto com o médico, com o nutricionista, se você puder ir para uma consulta, para poder ele ajeitar para o seu peso, para a sua altura, ajeitar bem direitinho as suas necessidades. E até vendo outros problemas, né? Porque, às vezes, a gente tem pressão alta, tem diabetes, tem algum probleminha no rim, então tem que ser avaliado tudo. Aí tem outro detalhe. O senhor já é idoso, tem quantos anos? 64. Quanto? 60? 64. Ele adora dizer isso. 64. Ó, 64, mas já é caracterizado como um idoso. Então, o idoso, ele já tem o processo natural do envelhecimento, que vai perdendo musculatura com o passar dos anos. Então, além do processo do envelhecimento, você ainda tem o câncer. Por mais que esteja instalado ou esteja controlado, ainda toma remédio, ainda altera um pouquinho o nosso corpo, nosso metabolismo. Então, perde um pouquinho mais de musculatura com facilidade. Então, são 2 pontos que te mostram que você precisa aumentar a proteína da dieta e fazer exercício físico. Fazer exercício físico de musculação. Sua doença está controlada. Você não tem contraindicação de nada. Estou fazendo. Ótimo. Comecei esse ano, desde janeiro, que eu estou fazendo a musculação. Pronto, aí só falta ajustar a proteína e aumentar o peso. É isso aí. Tem que aumentar o peso na musculação também. É musculação, não é fisioterapia. Ok, obrigado, doutora. De nada. Boa. Breno, então queremos agradecer, né, sua participação aqui no 6º encontro. Muito obrigado, muito esclarecedora para todos, né, pacientes, cuidadores, e esperamos tê-la nos próximos eventos do GAPO. Obrigado, viu? Obrigada também.